E a gente sabe que a Síria tinha esse papel aí fundamental de apoio ao Irã, inclusive sendo utilizado o território como um canal importante para abastecer o Hezbollah. Então, assim, essa é a síntese da síntese, mas eu quero que você, Marco, que entende bastante desse assunto, possa dar esse panorama geral. Muita gente está me perguntando quem estaria por trás desse golpe, né? É um golpe. É um governo que veio de um golpe e agora sofreu outro golpe. Quem estaria por trás, porque naturalmente isso tem um impacto na geopolítica toda da região. Eu não sei se você tem essa informação, a gente pode especular sobre a quem interessa ou a quem interessaria a queda do governo, da ditadura do Assad, mas o fato é que muda muito o jogo de poder ali. É uma equação bastante complexa, Cláudio. É um cenário de um país fragmentado, um cenário em que múltiplos atores externos procuravam exercer alguma política de influência. Então você tem um regime odioso que vinha se perpetuando há 53 anos, primeiro com Hafez al-Assad, posteriormente com o Bashar al-Assad, família Leão, desde 2010. De um lado, você tem um regime apoiado, o então regime apoiado principalmente pela Rússia, o apoio aéreo, o apoio naval, apoiado pelo Irã, não só com recursos financeiros, mas na própria parte doutrinária de sustentação do regime. Não podemos esquecer que a família Assad é de um ramo xiita do islamismo, que é a vertente alauíta, e nós temos ali, na linha de frente do combate das tropas, o Hezbollah, que também é intimamente ligado ao Irã. Por outro lado, nós tínhamos outros atores que não são necessariamente parceiros ali, mas tinham alguns objetivos comuns. Você tinha, por exemplo, a Turquia, você tinha os Estados Unidos e você tinha Israel, cada um com objetivos diferentes. A quem interessa a situação atual? É uma resposta extremamente difícil de se proporcionar. Porque se, por um lado, você elimina uma ameaça desse regime odioso, e ao se eliminar essa ameaça, você pode dizer que Israel foi o grande vencedor. Por outro lado, você tem, como os novos protagonistas do regime, um agrupamento fundamentalista que tinha como missão instaurar um califado naquela região. Não se pode esquecer que essa organização HTS, Organização para a Libertação do Levante, o Levante é toda aquela região ali que passa por Líbano, Síria, uma parte do Iraque, um pedaço do Irã, alcança até uma parte do Chipre e Israel, tinha como objetivo instaurar o califado, que foi afiliada, Cláudio, à Al-Qaeda. Al-Qaeda, um movimento terrorista sunita. Não podemos esquecer que 85% da população muçulmana do mundo é sunita, que procura instaurar esse califado. Ao não dar conta no primeiro momento, eles abandonam essa visão de internacionalização da Revolução Islâmica para focar no país. Ou seja, começam a adotar uma visão pluripartidária, de tolerância religiosa, para tentar criar uma amálgama entre os diversos movimentos religiosos, imensa maioria extremista, mas não podemos esquecer que esse HTS, mesmo tendo sua divergência agora com o Estado Islâmico e com a Al-Qaeda, é um movimento fundamentalista religioso. É uma versão síria dos talibãs. É uma versão síria nacionalista do Estado Islâmico, Cláudio. Você acha que há o risco de fragmentação ainda maior, de acontecer um pouco o que aconteceu no Iraque ou mesmo no Afeganistão? Eu vi que até a liderança... por favor, coloca na tela o meu link da matéria, Júlio, o link da matéria que eu subi ontem à noite, sobre justamente a queda do regime, porque hoje pela manhã, a gente está acompanhando o noticiário internacional todo, não é esse aí não.
É o que eu mandei agora para vocês. O wokeismo ainda não chegou à Síria, mas está perto. Ainda não. E parece que esses terroristas, né, que assumiram agora o governo, que derrubaram outro terrorista, é uma delícia isso, né? Terrorismo contra terrorismo. Isso só mostra a escalada, né, que você tem. Não é uma coisa simples. Não, cara, eu estou falando de Síria. É a Síria. Eu mandei para vocês aí a Síria. Mandei para você agora. É o link da Síria. Tá? Eu vi de manhã, mais cedo aí, que eles estão chamando os grupos, todos os grupos, para um diálogo nacional, para conversar. Não sei como é que vai terminar essa mesa de diálogo, mas há ali um entendimento de pelo menos de unificação, né? Olha só, Cláudio, o país já é uma coxa de retalhos. Você tem ali na parte norte, na parte nordeste, o controle muito forte dos curdos. Lembrando que esses curdos, eles eram responsáveis pela manutenção do Exército de Libertação Nacional da Síria. Isso por si só já cria um problema muito grande, porque os curdos são inimigos mortais do regime turco e querem ter a sua pátria. Nós estamos falando aí, os curdos em geral, de uma população estimada entre 35 e 45 milhões de pessoas. Não é um agrupamentozinho pequeno. Não é não. Pode-se dizer que ali nessa região norte e nordeste da Síria, nós temos entre 20 e 25 milhões de pessoas que querem o seu território. Por outro lado, o HTS, que assumiu o poder, é fortemente apoiado pela Turquia, do Erdogan. Erdogan não vai permitir que se crie tumulto em suas fronteiras. Não vai permitir que os curdos procurem se organizar. Por outro lado, ainda falando de curdos, não podemos esquecer que grande parte desses lutadores da liberdade fizeram ou ainda fazem parte do PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é um movimento reconhecido internacionalmente como terrorista. Então, no norte, no nordeste, a parte do leste, nós temos a situação. Numa parte do norte, mais voltada para o oeste, ao sul, nós temos pelo menos uma dezena de outros agrupamentos. Alguns fundamentalistas, como o próprio HTS. Nós temos ali movimentos xiitas, como o dos alauítas, que vão se sentir marginalizados. Então nós temos os interesses de Israel ao sul do país, que já iniciou uma operação militar, talvez para retomar as colinas de Golã, bem ao sul, na fronteira com Israel. Então hoje o país é uma coxa de retalhos, lideradas por um grupo reconhecido pela ONU, pelos Estados Unidos, como terrorista. Quem irá sentar para discutir com essa turma? Em que bases? Será que os Estados Unidos irão sentar? O Trump já se manifestou dizendo, isso não é problema nosso. A Rússia não está em condições de dar nenhum tipo de apoio ou de repressão a esse novo regime. A mesma coisa com o Irã, talvez seja o grande perdedor nessa situação, e do Hezbollah. Então terá que ser uma conversa inicial entre esses movimentos. Lembrando que de 2011, formação da Jabhat al-Nusra, que é a encarnação anterior desse HTS, até o momento atual, houve pelo menos, nós podemos falar aí, um número de 2 dezenas de lutas fratricidas entre grupos que não se entendem. Talvez esse seja o problema de um regime que tenha a religião como base, né? E no caso aí, religião e ideologia como base, porque você não vai conseguir estabelecer nenhum tipo de diálogo se é um tentando impor a sua visão, né? A sua visão mais profunda, né? Das suas crenças, etc. Essa é a grande diferença que a gente observa, né? Nas civilizações ocidentais que buscam, né? Compreender e tolerar e abrigar e acolher diferentes visões, mas que trazem isso dentro de um bojo
institucional que permite que, que o comando do país ele seja representado por aqueles grupos que melhor se organizarem na sociedade, né?